Estamos iniciando mais um Pão das Três. Graças a Deus por este encontro, pela oportunidade que temos de celebrar culto ao nosso Deus, de engrandecer o seu nome, de proclamar a sua palavra. A nossa alegria em desejar boas-vindas, em desejar boa tarde a todos que nos acompanham. Uma boa tarde especial a todos os membros da Igreja Batista em Vila das Belezas, todos os irmãos da nossa amada igreja local. Nós damos boas-vindas também a irmãos de outras igrejas. Se porventura você é membro de uma outra igreja e está nos acompanhando nesta tarde, você é muito bem-vindo. E se porventura houver alguém que nos acompanha neste momento, que não pertence a nenhuma igreja, que ainda nem é crente, você também é bem-vindo a este encontro, Pão das Três, na página da Igreja Batista em Vila das Belezas, no Facebook. Eu convido a todos que nos acompanham neste momento para uma oração inicial. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta tarde, pela bênção de mais um Pão das Três. Graças ao Senhor por todos que nos acompanham, membros da Igreja Batista em Vila das Belezas, membros de outras igrejas, amigos da nossa igreja, e porventura pessoas que nós nem conhecemos, mas tu conheces, tu sabes. Nós te agradecemos por este encontro, dedicamos a ti, pedimos que seja um tempo muito prazeroso na presença do Senhor, tempo de alegria, de comunhão, de louvor ao teu santo nome, de proclamação da tua bendita palavra. Graças te damos pela oportunidade, pela rica oportunidade que temos deste encontro. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Temos algumas pessoas aqui chegando. Estou vendo aqui já o pastor Israel conectado, a Zenaide Marques, a Marlinda Noronha e outros irmãos aí que estão acessando. Não dá para a gente citar aqui o nome de todo mundo, mas todos são bem-vindos em nome de Jesus. Eu convido a você a ler a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 11. Lucas, capítulo 6, versículo 6 ao versículo 11. E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã, como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Amém. Para você que está chegando agora, se porventura você não ouviu qual é a passagem bíblica, nós estamos em Lucas, capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Sempre haverá
quem se oponha à prática do bem. Vamos fazer o bem? Sempre haverá oposição, seja por parte de alguma pessoa, seja por parte do próprio espírito maligno das trevas, seja por parte de alguma circunstância diversa. O fato é que não é fácil fazer o bem, nunca foi fácil. Às vezes, nós mesmos, quando queremos praticar o bem, nós somos assaltados pelo egoísmo. Nós perguntamos, e eu? Essa é sempre a pergunta do egoísta. Né? E eu? E para mim? O que eu ganho com isto? Quem nunca fez uma pergunta dessa natureza? Às vezes, nós somos assaltados pela inveja. Por que para ele? Essa é a pergunta do invejoso. É interessante que a questão da inveja, ela sempre leva em conta a pessoa que está sendo beneficiada. Então nós questionamos, de repente, se o bem é feito para uma outra pessoa, isto não nos incomoda. Mas se o bem é feito para determinada pessoa, com quem nós temos algum tipo de animosidade, por exemplo, isto nos incomoda e podemos até sofrer de inveja por causa disso. Por que ele foi beneficiado? Às vezes, nós somos atacados pela hipocrisia. Fazemos o bem, mas por acomodação, ou seja, com motivação política, demagógica. Nós temos, de alguma forma, acompanhado nestes dias muitas ações da parte de pessoas midiáticas, né? Pessoas que têm projeção na mídia e ações ditas do bem, para fazer o bem, lives do bem. Será mesmo que a motivação que estas pessoas ditas beneméritas, né, pessoas que são ávidas em praticar o bem, será que a motivação destas pessoas está na prática do bem em si? Será que a essência que move estas pessoas é o próprio bem em si? Ou será que nós não temos aí nas entrelinhas alguma espécie de uma idolatria de si mesmos, querendo se projetar, sendo oportunistas de plantão, se aproveitando das circunstâncias e querendo fazer seus nomes mais projetados? É uma situação muito complexa para a gente analisar, mas nós temos de tomar cuidado. Primeiro que fazer o bem nunca é fácil. E quando fazemos, qual a motivação? O que nos motiva? Quais são os objetivos que nos cercam para a prática do bem? É bom que nós saibamos que o mundo em que vivemos, ele é oposto ao bem. Tivemos uma pequena queda aqui na conexão, mas parece que retomou. Então, o espírito deste mundo, ele é oposto ao bem. Nós não podemos ser ingênuos em relação a isto. O espírito deste mundo, ele nos cerca muitas vezes e acaba nos desestimulando a prática do bem. Uma hora é o pecado. O próprio pecado, ele nos rouba, ele nos assalta, nos atrapalha na prática do bem. Outra hora, não necessariamente o pecado em si, mas circunstâncias adversas. Nós vivemos épocas em que as circunstâncias, elas são difíceis, elas são extremas. Isto pode nos atrapalhar na prática do bem, ou até mesmo tribulações. E é importante que a gente saiba o conceito bíblico de tribulação. Tribulação tem a ver com situação adversa por conta da nossa fé em Cristo Jesus. Um conflito, por exemplo.
Então, uma tribulação, uma circunstância adversa, um pecado, o espírito deste mundo, estas coisas, muitas vezes elas podem nos atrapalhar na prática do bem. E tem uma outra coisa, as trevas, elas militam contra o bem. O trabalho do mundo de trevas, do reino do nosso adversário, é lutar contra a prática do bem. Quando o bem também é utilizado como ferramenta de idolatria, de desvio de finalidade, de práticas egoístas, de vanglória, por exemplo, as trevas também têm o seu lugar na disseminação, entre aspas, da prática do bem. Estas coisas colocadas, nós temos de olhar para Jesus. Então, vamos olhar para quem é benigno por natureza, para quem é essencialmente bom e pratica o bem. As motivações de Jesus, seus objetivos, seu modo de agir, suas razões que sempre o levam a praticar o bem. Acredito que ao olharmos para Jesus, nós teremos um exemplo de excelência em relação à prática do bem. Saberemos quais são as circunstâncias diante de Deus em que nós podemos praticar o bem e que o nome de Deus será glorificado. Jesus é a essência do bem. Ele é benigno. Fazer o bem é da sua natureza. Para Jesus, o bem lhe é natural. Sabedor que o mundo pecaminoso sempre se opõe ao bem, Jesus nunca recuou. Pelo contrário, sempre que foi possível a ele dar um passo a mais em direção à prática do bem, ele o fez. Não é fácil fazer o bem, e Jesus sempre o soube. Ele sempre o soube e sofreu por isso. Sua cruz é o nosso bem. Jesus sempre soube de sua cruz e soube o bem que seria para toda a raça humana, para todo mundo, para mim e para você, a sua cruz. Não recuou. Vamos aprender então com Jesus algumas implicações na prática do bem. Sim, porque praticar o bem tem implicações. Primeira delas, autoafirmação consciente. O que eu quero dizer com isso? Jesus, ele sempre teve clareza de sua pessoa e de sua missão. Isto ajuda. Ele sabia muito bem acerca de si mesmo, quem ele era e o que ele veio fazer. E eu convido você a ler Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Olha só a clareza que Jesus tinha de sua pessoa e também de sua missão. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Que texto lindo! Texto profético, texto de Isaías, que viveu, o profeta Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Jesus nasceu, cresceu, iniciou seu ministério e, lendo esta passagem, atribuiu esta profecia a ele mesmo. Então, consciência, uma autoafirmação de si, consciente, clara, concisa
perfeita, cirúrgica que Jesus teve de si e de sua missão. Esse é um primeiro aspecto em relação a praticar o bem que nós precisamos aprender com Jesus. Quem somos e o que temos de fazer. Um outro aspecto que nós podemos aprender com o Mestre sobre praticar o bem é o enfrentamento. Jesus, ele correu riscos constantes ao praticar o bem. Nesta passagem, por exemplo, nós vemos o risco que Jesus correu para fazer o bem. E, aliás, quando é fácil fazer o bem? Quando tudo coopera do ponto de vista material, humano, emocional e até espiritual, quando as coisas estão literalmente alinhadas para que o bem seja praticado sem oposição alguma. Isso não existe. Então nós precisamos enfrentar. É claro que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, cremos nisto, mas isto, em hipótese alguma, anula o fato de que sempre haverá oposição à prática do bem. Uma coisa é o amor de Deus nos guiando, nos dirigindo para praticar o bem. Outra coisa é o mundo em que vivemos. É o espírito do anticristo que repousa neste mundo. O modo de operação deste mundo que sempre se opõe ao bem. Então, um segundo aspecto que nós podemos aprender com Jesus sobre a prática do bem é o enfrentamento. Nós precisamos correr riscos ao praticar o bem. Isto requer de nós um espírito combativo, um espírito de desprendimento, um espírito de enfrentamento. Um terceiro aspecto, e muito parecido com o segundo, é a coragem. Então, para se enfrentar, para ir para cima, é necessário coragem. Coragem de Josué e Caleb, por exemplo. Coragem do próprio Jesus. Jesus, ele rompeu tradições meramente humanas. Tinham um pseudo respaldo bíblico, mas, na prática, as tradições que Jesus rompeu ao praticar o bem, elas eram de conotação humana religiosa. Em nenhum momento Jesus quebrou qualquer tradição bíblica. O versículo 9 do capítulo 6, nós sabemos que Jesus quebrou uma tradição meramente religiosa humana do sábado. Então as pessoas, elas preferiam o mal a quebrar a tradição humana e praticar o bem no sábado. Precisa ter coragem para fazer isso. Talvez nós não precisemos enfrentar nenhuma tradição religiosa, nenhuma tradição denominacional, mas talvez nós tenhamos de enfrentar alguma tradição na nossa família, na nossa sociedade, na nossa cultura, e romper com essa tradição para se fazer o bem. Foi isso que Jesus fez. Um outro aspecto que nós aprendemos com Jesus para praticar o bem é decisão. Então, pouca conversa e muita decisão. Pouca elucubração e mais decisão. Ser assertivo. Sabendo os riscos, e interessante no versículo 8, se você tiver aí com a palavra de Deus aberta, olha só o versículo 8 do capítulo 6 de Lucas. Mas ele, Jesus, conhecendo bem os seus pensamentos. Ora, o que é isto? Jesus conhecia os corações malignos, maldosos, perversos das pessoas que o cercavam. E mesmo assim, mesmo sabedor disso, cheio de coragem,
cheio de enfrentamento, cheio de autoafirmação consciente de si, da sua missão, ele decide fazer o bem. Então, às vezes, nós podemos até ter a coragem para enfrentar uma situação, nós temos clareza acerca de nós mesmos, mas na hora de decidir, de tomar a decisão, vou fazer, vou praticar, vou mudar a história, vou mudar o cenário de tal pessoa, vou fazer isto, vou pôr a mão no bolso, vou dar o outro passo. Jesus fez. Decisão. Então, a questão teórica, ela é importante, mas a prática, ela se sobrepõe à teoria. A prática, ela é a coroação da teoria. Ela coroa tudo que está no coração, tudo que está na mente, no espírito da pessoa na hora de praticar o bem. E o último aspecto que se coaduna com todos os anteriores, compaixão. Todo bem que Jesus fez tem a compaixão como motivação. É possível pensar que Jesus não teve compaixão daquele homem com a mão mirrada quando lhe disse: fica em pé no meio. Olha só, a decisão, a coragem, o enfrentamento, a autoafirmação consciente e a compaixão. Fica em pé no meio, como que dizendo: você vai ver o que eu vou fazer. E como que dizendo aos outros: eu vou praticar o bem, custe o que custar, haja o que houver, o bem será valorizado, o bem vai se sobrepor ao mal. Este homem vive numa situação ruim, o bem chegou para ele e nada, e ninguém vai impedir. São aspectos que nós podemos extrair da pessoa de Jesus, da missão de Jesus, da obra de Jesus, da palavra de Jesus sobre a prática do bem. Autoafirmação consciente, enfrentamento, coragem, decisão e compaixão. Compaixão porque Jesus é compassivo, decisão porque Jesus não titubeia, coragem, Jesus é o homem mais corajoso de todos, enfrentamento, Jesus correu riscos ao praticar o bem, e autoafirmação consciente, foi ele mesmo quem confirmou a profecia, se cumprindo a profecia de Isaías sobre ele: o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu vim libertar os cativos, eu vim dar vista aos cegos, e eu vim pregar o evangelho aos pobres e apregoar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, nós precisamos conhecer quem somos. Nós, crentes em Cristo Jesus, temos o Espírito de Jesus. Temos a palavra de Jesus. Nós temos, por sua graça, o poder de Jesus. Vivemos sob o poder de seu nome. Foi ele quem disse: todo poder ou toda autoridade é dado no céu e na terra, portanto vão. E fazer discípulos é um dos aspectos da prática do bem, ou a prática do bem é um dos aspectos de se fazer discípulos de todas as nações. Fazer o bem pressupõe seguir a Jesus. Eu não sei qual é a motivação dos artistas de plantão oportunistas em suas lives do bem. Quer dizer, eu acho que eu sei, mas eu não vou entrar no mérito disso. Nós já temos a nossa motivação: Jesus. Seguir
Jesus. Obedecer Jesus. Pregar Jesus. Proclamar o nome de Jesus. Cumprir o ID de Jesus. Glorificar o nome de Jesus. Precisamos de motivação extra? Precisamos de campanha? Interessante essa questão da campanha, né? O ambiente evangélico, ele é muito motivado por campanhas. Então, campanha disso, campanha daquilo. Será que crente precisa de campanha para fazer alguma coisa boa? Tem alguma campanha que é maior que Jesus? Tem alguma campanha que se sobrepõe ao nome de Jesus? Porque nós sabemos que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Portanto, em Jesus, eis a nossa motivação. Vamos fazer um esforço aqui para praticar o bem, vamos fazer uma campanha tal, e é campanha disso, campanha daquilo. O crente em Cristo Jesus, o discípulo de Jesus, o seguidor de Jesus, ele obedece ao que Jesus manda, ao que Jesus ensina, ao que Jesus cobra de cada um de nós. Então, praticar o bem nos deve ser natural, como o é para Jesus. Jesus, ele não pode ir contra a sua natureza. Por isso, o bem. Nós temos a nova natureza segundo Cristo. Aquele que está em Cristo. Nova criatura, nova natureza, nova mente, novo modo de viver, novo pressuposto de vida, novas premissas. Então, o bem para a igreja deve ser natural. O bem para o seguidor de Jesus é algo natural. Isto anula a oposição? Não. Até reforça. Isto abre caminho favorável, uma via pavimentada para praticar o bem. Jesus diz que a porta é estreita, não é fácil passar por ela. Então, uma coisa é a prática do bem, outra coisa são as circunstâncias adversas que se interpõem entre o bem que queremos praticar e o bem efetivamente praticado. Ora, em Jesus, não há opção para nós que não seja praticar o bem. Vamos olhar para Jesus nesta passagem bíblica, nos 4 evangelhos, em todo o Novo Testamento, em toda a Escritura. Olhemos para Jesus, que sabia de si, por isso praticou o bem. Nós precisamos saber de nós mesmos. A quem servimos? A quem obedecemos? A quem glorificamos? Estamos em missão? O Espírito do Senhor está sobre nós? Foi selado em nosso coração o selo do Espírito? Recebemos o batismo no Espírito para servir a Jesus e glorificar a Deus Pai? Somos a igreja do bem? Qual a dificuldade que nós, muitas vezes, temos de praticar o bem? Jesus não tinha dificuldade de praticar o bem. Ele sofria por praticar o bem, mas ele, em si, nenhum tipo de dificuldade. Fazia o que lhe era natural. Então, às vezes, enchemos o nosso coração de perguntas. E essas perguntas, elas são da velha natureza carnal, elas são das trevas, elas são do mal. Será que eu faço? Será que eu ajudo? Será que eu abro as portas? Será que eu ligo? Será que eu perdoo? São perguntas da escuridão, perguntas do medo. E o amor vence todo medo. Não sejamos ingênuos. Sempre haverá quem se oponha à prática do bem quando nós quisermos
fazer o bem. Às vezes, nós mesmos seremos nossos opositores. Qual é a solução para isto? Seguir a Jesus com fé e amor. Só com muita fé e com muito amor no seguimento de Jesus, na obediência incondicional às suas ordens, na entrega inexorável à sua pessoa, poderemos fazer o bem com a motivação correta. O bem fazemos por causa de Jesus. Não por hipocrisia, não por acomodação, não por demagogia, não por projeção pessoal, não por obrigação, mas por fé, por amor, por obediência, por zelo, por alegria. Jesus é a nossa alegria e em Jesus todo bem é possível. Todo bem em Jesus é possível. Não há bem que não possa ser feito em Cristo Jesus. Creiamos nisto, saibamos disto, vivamos isto. Nós talvez estejamos vivendo uma fase intermediária de muita conceituação, de muita teoria e pouca decisão e quase nenhuma prática. Vamos unir ambas as coisas. A prática é a coroação da teoria. A palavra de Jesus é a nossa teoria. O amor e a obediência a Jesus é a nossa prática. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. E Ele quer nos ajudar a praticar o bem, porque isso é da sua natureza. Ele é benigno. E que cultivemos esta qualidade do fruto do Espírito em nossos corações. A benignidade. E foi cheio de benignidade que Jesus curou aquele homem com a mão mirrada, correndo todos os riscos, enfrentando todas as circunstâncias adversas, confirmando a sua missão, a sua pessoa, cheio de coragem e cheio de compaixão. O benigno Jesus curou aquele homem. O benigno Jesus salvou a mim e a você. E espero que a todos quantos acompanhem este pão das três. Deus nos abençoe. Vamos cantar, eu pensei no hino 171 do cantor cristão. Aviva-nos, Senhor. Precisamos para fazer o bem. A última estrofe deste hino diz assim: renova-nos, Senhor. Inspira mais amor, mais zelo, graça e abnegação a bem do pecador. Precisamos disso para fazer o bem. Vamos cantar juntos o hino 171 do cantor cristão. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fruir as ricas bênçãos divinas, primícias do porvir.
Amém do pecador, aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Nós vamos orar. Temos alguns pedidos de oração. Eu quero compartilhar alguns. Espero que vocês orem juntamente comigo. Nós temos um pedido da nossa irmã Elaine Castro. Ela pede por seu pai, que está hospitalizado. Também temos um pedido de oração da irmã Sorene por seu filho Thierry, que está doente. A nossa irmã Maria do Carmo pede oração por sua irmã Rosa. Nós temos orado por este pedido e continuemos orando. Mais um pedido de oração pelo irmão Luigi, também não está bem de saúde. Estamos felizes por algumas pessoas aqui nos acompanhando. Estou vendo aqui a Lurdinha, a Dê, minha cunhada, a Zenaide, o Isaac Rodrigues, graças a Deus, por várias pessoas que nos acompanham. Algumas nós conhecemos, outras não. Todos aí muito felizes participando do Pão das Três. Vamos orar, vamos ter este momento de oração, lembrando também dos outros pedidos pelos quais nós temos orado, pelos irmãos que trabalham na área da saúde, pela nossa cidade, pela nossa igreja, pelas famílias da igreja, por outros enfermos. Eu destaquei alguns pedidos aqui, a outros nós podemos orar agora e podemos orar depois por isto também. Vamos orar juntos? Vamos lá? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tua bendita palavra. Quanta riqueza, quanto ensinamento, que palavra singular, ímpar, precisa aos nossos corações. Te louvamos por isto. Te agradecemos por mais esta edição do Pão das Três, por todos que nos acompanham, pelos irmãos, membros da Igreja Batista em Vila das Belezas, pelos irmãos de outras igrejas, pelos amigos e pelas pessoas que nós não conhecemos. Te louvamos por todos. Pedimos sobre todos a tua bênção, tua graça, tua misericórdia, tua paz, teu amor, tua benignidade, cercando, repousando sobre todos. Abençoe os lares, as famílias da nossa igreja, os casais, os filhos, os relacionamentos familiares. Guarde a nossa igreja do mal, livra-nos do mal, nos perdoe pelos pecados cometidos, Deus. Nós nos lembramos agora do pai da nossa irmã Elaine Castro. Pedimos a tua bênção sobre ele, sobre o Thierry da Sorene, sobre a Rosa da Maria do Carmo e sobre o nosso irmão Luigi. Misericórdia, tenhas compaixão, que a tua mão de soberania, de poder, de cuidado esteja sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. O nosso Pão das Três está chegando ao final. Graças a Deus. O pastor Israel está dizendo aqui que o Isaac é primo e cunhado. Temos aqui também a presença da Genilda. Prazer, então, Isaac, Genilda e todos os demais. E o nosso Pão das Três está encerrando, está chegando ao fim. Que encontro maravilhoso, prazeroso temos uns com os outros na presença de Deus. Amanhã, quarta-feira,
culto de oração em nossa igreja, pelo canal da igreja no YouTube. Facinho, só entrar no YouTube, escrever Igreja Batista em Vila das Belezas, já abre o nosso canal às 20 horas, culto de oração. Nos demais dias, Pão das Três, aqui na página da Igreja Batista em Vila das Belezas, no Facebook. Na quinta-feira, portanto, retomaremos o Pão das Três com o nosso pastor Júnior. E domingo, todos estão convidados para mais culto de adoração a Deus no YouTube. Canal da Igreja Batista em Vila das Belezas no YouTube. Domingo às 10h30 da manhã e às 19 horas. A nossa igreja, ela está online de domingo a domingo. Quarta e domingo no YouTube e nos demais dias no Facebook aqui no Pão das Três. Então nós temos tido encontros online de domingo a domingo. Graças a Deus. Por isso, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Amém.